E aí galera, beleza? Thiago Alves aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Para você que não é inscrito ainda, eu estendo o convite para que você se inscreva aqui no canal de tal maneira e deixe também o seu like da vitória para ajudar esse trabalho a crescer. Já é inscrito? Já deixou o like? Também te dou a oportunidade de ser membro desse canal. E qual é o benefício de ser membro do canal de tal maneira? Você tem acesso a conteúdos exclusivos. Você tem acesso a vídeos que são só para você, membro, onde você consegue cooperar com esse trabalho para que ele cresça e também ter acesso a conteúdos muito legais, tá certo? Eu agradeço a você que me ouve e já aviso já de prontidão. Esse vídeo é em formato de podcast. O que isso quer dizer? Você não precisa necessariamente ficar preso à tela para entender o contexto daquilo que vou falar. Aqui eu quero fazer uma exposição bíblica onde vai ser muito prática na sua vida e tenho certeza que vai te ajudar bastante na sua caminhada cristã. Sabemos que o maior e grande revelador da palavra é o próprio Cristo, porque ele é a chave hermenêutica de toda a revelação. O que isso quer dizer? O que é uma chave hermenêutica? Quer dizer que hermenêutica, ou seja, o significado das palavras, né? O próprio Jesus é quem explica a palavra de Deus. Através do Cristo é que você entende todos os intentos dos escritos sagrados, sejam ele do Antigo ao Novo Testamento, seja ele de Gênesis a Apocalipse. Muito embora as escrituras não sejam escritas de forma cronológica. O que isso quer dizer? Não necessariamente Gênesis é o primeiro livro e não necessariamente Apocalipse é o último livro que foi escrito, mas sim são livros que contam uma narrativa muito interessante de toda a jornada da vida humana sobre essa terra e todos os intentos de Deus para com o homem, e nisso mostra também a personalidade de Deus em Jesus e o intento de Deus em salvar todos os homens através de seu filho. O sacrifício de Jesus na cruz foi muito mais do que um momento poético ou do que um momento histórico, porque nós vemos que muitas vezes as pessoas relativizam a cruz como se fosse apenas um marco de alguém que fez um mártir, né? Como se fez um sacrifício ali que foi maneiro, que foi legal, que marcou a história, como se fosse, por exemplo, um Tiradentes aqui no Brasil, ou como se fosse algum outro mártir aí pela história da humanidade. Mas Jesus ele fez muito mais do que isso. E nós vemos, olhando para a cruz, de que o sangue do Cristo derramado em favor de nós pecadores, ele tem um significado muito maior do que nós mesmos, nas nossas vãs filosofias, fazendo uma citação humana aqui, podemos imaginar, né? E aqui eu quero citar para você uma coisa muito interessante. Você que tem curiosidade, né, sobre a salvação em Cristo, qual a importância dessa salvação e quais os meios de alcançá-la, eu quero falar um pouquinho hoje sobre o amor ao próximo e o impacto que ele tem na salvação diretamente. Existe um texto muito conhecido que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25. E se você puder, me acompanhe. Se não puder, não tem problema. Apenas preste atenção no texto, ok? Lucas, capítulo 10, versículo 25. Olha só que diálogo muito interessante que Jesus tem com um doutor da lei. Diz o seguinte: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o no meio morto. E ocasionalmente desciam pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele,
e tudo o que de demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Cara, talvez seja um dos textos mais conhecidos aí do meio cristão, que é a parábola do bom samaritano. Porém, existe um questionamento muito interessante levantado aqui por um teólogo, vamos dizer assim. Apesar de ser um texto muito conhecido, talvez falte um pouco de interpretação a algumas pessoas, que aqui Jesus está explicando o óbvio para alguém que teoricamente seria um doutor desse conhecimento, né? As escrituras dizem aqui, a partir do verso 25 que começamos a ler, que Jesus estava falando com um doutor da lei. O que é um doutor da lei? Trazendo para os nossos dias atuais, seria um apologeta, né? Um defensor das escrituras, ou seria talvez um grande pregador, ou seria talvez um grande professor de teologia, ou seria talvez um historiador bíblico. Seria uma pessoa que realmente, teoricamente, teria muito conhecimento acerca dos textos e contextos. Porém, ele mostra aqui uma grande malícia ao questionar Jesus sobre o óbvio. Eu digo sobre o óbvio porque virar para Jesus e perguntar a respeito do amor é como virar para um jogador de futebol e perguntar se a bola tem que ser chutada. É exatamente isso que o doutor da lei vira e fala para Jesus no primeiro diálogo aqui, quando ele pergunta: eu tenho que fazer o que para herdar a vida eterna? Imagine você como Jesus, filho de Deus, e você está pregando sobre o amor, e esse cara, esse doutor da lei, estava macomunado ali, enfiado, infiltrado entre as pessoas que estavam ouvindo o discurso de Jesus, e ele dá uma de Jão e pergunta: e agora, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta dele é muito capciosa, porque na verdade ele queria pegar Jesus em alguma falha, em alguma possível falha ou contradição de lei mosaica, ou contradição com o contexto veterotestamentário. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele estava esperando Jesus dar uma brecha para ele, falar alguma coisa que ele discordasse e que historicamente ele teria conhecimento para debater com Jesus. Porém, Jesus ele não é detentor apenas de um conhecimento, de uma sabedoria humana. Isso transcende o conhecimento humano, aquilo que Jesus conhece e sabe a partir de Deus, porque ele, sendo o Filho unigênito de Deus, ele tem acesso a conhecimentos que nós humanos, obviamente, nunca tivemos e nunca vamos ter, a não ser quando tivermos um grande encontro com ele e tivermos os nossos corpos transformados, né? Tivermos tirado de nós todo e qualquer tipo de carnalidade, de vaidade, de impureza, e assim seremos como ele é, veremos como ele é de fato. O conhecimento todo da palavra será gigante sobre nós. Porém, nesse exato momento, o mestre da lei faz uma pergunta boba, tosca, boçal, desculpe a expressão, e Jesus entra no jogo dele, obviamente, porque Jesus é muito inteligente. Jesus ele sabe vencer o seu adversário naquele campo que ele quiser jogar. E o campo que o mestre da lei, o doutor da lei queria jogar, era o campo das palavras e das brechas da lei, né? Então Jesus vira para ele e fala: tá bom, beleza, você quer saber como que herda a vida eterna? Fala para mim o que está escrito na lei. Você com certeza deve saber, se você é um doutor da lei. Então me fala aí o que tem escrito e como você lê isso daí. E aí, interessante que o doutor da lei ele faz uma resposta à la Enem, né, bem completinha. Ele diz assim: está escrito que eu devo amar a Deus de todo o meu coração, toda a minha alma, todas as minhas forças e todo o meu entendimento, e também o próximo como a mim mesmo. Olha só que interessante. Aqui o doutor da lei faz um resumo, um catado, né, do conhecimento que ele tem e expressa isso em dois mandamentos primordiais. Obviamente que nós sabemos que na lei mosaica, né, no veterotestamentário, ou seja, no Antigo Testamento, existiam os 10 mandamentos. Porém, todos aqueles 10 mandamentos são possíveis em resumir nas duas citações de que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas, obviamente, não se prende à mentira, não se prende ao prejudicar o seu irmão, invejar o seu irmão, fazer mal para o seu irmão, não é mesmo? Entre outras coisas que citam ali nos 10 mandamentos. E quem ama o seu próximo, obviamente que vai obedecer a Deus, porque vai ter esse zelo do relacionamento com o seu próximo, né? Em amor, em respeito, em fraternidade. Então tudo isso consegue, obviamente, englobar
toda a lei e os profetas. Porém, conhecer isso não é suficiente. Olha só que Jesus ele mostra muito bem que o lance é aplicar a parada. Não adianta você ter o conhecimento sem você aplicar. Eu vou dar um exemplo muito básico disso. Você tem o conhecimento técnico-mecânico de automóveis, por exemplo. Você fez um curso ali de técnico-mecânico de automóveis e você sabe como que funciona um motor, você sabe como funciona um câmbio, você sabe como funciona uma suspensão, você sabe como funciona um sistema de ar-condicionado, você sabe como funcionam os pneus, você sabe o que é uma cambagem, você sabe o que é uma regulagem, você sabe o que é uma sonda lambda, você sabe o que é uma vela, um cabo de vela, um filtro de ar, você sabe vários quesitos ali técnicos do carro. Porém, você só é realmente um técnico mecânico formado a partir do momento que você pega uma chave na mão e vai lá e faz o serviço, né? Você faz a regulagem propriamente. Conhecer na teoria, sem sujar as mãos, não é ser um técnico mecânico nesse caso. Então, usando esse exemplo, Jesus ele diz muito claramente: legal, você conhece a cartilha, você conhece a lei, você sabe o que é amar a Deus sobre todas as coisas e o que é amar ao próximo como a ti mesmo, como uma chave de salvação. Porém, você tem que praticar, é onde Jesus diz aqui no verso 28. Respondeu bem, mas vai lá e faz, que aí você vai viver a vida eterna. Não satisfeito com essa pergunta quase que idiota que ele fez para Jesus, o doutor da lei faz mais uma pergunta também, beirando aquelas perguntas que faziam para o doutor Saraiva. Lembra do senhor Saraiva lá da Zorra Total? Quando fazia uma pergunta idiota para ele, que ele dizia: ah, pergunta idiota, tolerância zero. É quase como aquela tipo de pergunta que o senhor Saraiva respondia. Ele faz o seguinte: e beleza, mas quem é o meu próximo? Pergunta o doutor da lei. E eu confesso que se eu fosse Jesus nesse exato momento, eu teria fulminado ele só pelo desaforo. Porém, graças ao bom Deus, eu não sou Jesus, né? Porque eu tenho um coração muito mau, muito iracundo e muito provavelmente não executaria a justiça de Deus. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, olha para aquele imundo daquele mocorongo que queria fazer graça com a palavra de Deus e fala o seguinte: a parábola do bom samaritano. Todos nós conhecemos a parábola do bom samaritano, mas em resumo, como nós lemos, é muito interessante que Jesus usa essa parábola para mostrar para o nosso querido doutor da lei que o próximo é todo mundo. O próximo não é uma pessoa deliberadamente que seja parte do nosso convívio, ou que seja parte da nossa cultura, ou que fale a mesma língua que nós. O próximo é simplesmente aquele que está próximo realmente, aquele que tem algum tipo de necessidade a qual nós podemos, de alguma forma, auxiliá-lo, de alguma forma acolhê-lo, né? Jesus deixa muito claramente, porque a parábola consiste aqui no bom samaritano, de uma pessoa que estava jogada à beira da estrada e passam 3 pessoas por ele, apenas uma o acolhe. Dessas 3 pessoas que apenas uma o acolhe, passa um sacerdote, ou seja, que hoje, trazendo para os tempos de hoje, né, seria um padre, ou seria um pastor, ou seria um presbítero, ou seria um líder religioso de qualquer tipo de finalidade aí, de religião, mas se trazer para o nosso lado cristão, seria alguma autoridade eclesiástica, né? Ele passa, vê o cara jogado ali no chão, tomou uma surra, foi assaltado, tá ali de repente maltrapilho no chão, provavelmente inconsciente, e esse camarada passa do lado e não o socorre, porque tem os seus compromissos ali religiosos e vai embora. O outro camarada da história é o cara que é o cantor, né? Que é o levita. Ou seja, hoje as galera também, vamos fazer um parênteses aqui, tá, gente? Levita não é quem toca na igreja, não, tá, gente? Quem toca na igreja é músico. Levita era o camarada que era da tribo de Levi, né? Que vivia para o sacerdócio, que vivia para o trabalho em prol da vontade de Deus, que vivia apenas para servir a Deus propriamente, tá? Então hoje não existem mais levitas porque nós não temos mais templo, nós não temos mais a tribo de Levi propriamente, e mesmo que nós tivéssemos templo e tivéssemos a tribo de Levi, dificilmente você acharia um cara da tribo de Levi aqui no Brasil, né? Então, se alguém se apresenta para você aqui no Brasil como levita, esse camarada ou essa camarada, esse senhor, essa senhora, está tirando onda com a sua cara, ou é uma pessoa extremamente ignorante que não sabe o que significa o sacerdócio levítico, tá? Mas enfim,
esse levita passa também pela pessoa que está à beira da estrada e não a socorre. Olha que interessante. Dois camaradas que teoricamente teriam que ser prioridade ali no socorro da pessoa que está passando uma mazela, que seria o líder eclesiástico e o cara do processo de trabalho levítico, né? Os dois passam e fazem de conta, dão a francesa ali, não dão a egípcia, né? Como diz a molecada, e fazem de conta que não viram o camarada estirado no chão, todo arrebentado ali, precisando de ajuda. E o mais engraçado de tudo é que a terceira pessoa nessa conversa toda, um samaritano, olha só, o samaritano, para quem não sabe, historicamente, os samaritanos tinham uma rincha, tem até hoje, na verdade, com os judeus. Eles não são povos unidos, né? Eles são povos que se odeiam historicamente e que, obviamente, os samaritanos não teriam qualquer tipo de apreço por um judeu ou por alguém que não fosse de Samaria, né? E esses camaradas eram tidos como hereges, eram tidos como malditos, eram tidos como pessoas à margem do amor de Deus. Olha só que interessante o pensamento absolutamente. Hoje a galera do cancelamento, né, chamaria aí de xenofobia ou chamaria de intolerância religiosa, né, que ambas as tribos tinham entre si, tanto os judeus quanto os samaritanos, né? Mas a galera realmente tinha e levava muito a sério, tanto é que os judeus sempre oravam amaldiçoando Samaria, né? Eles viravam a mão para o lado de Samaria e pedia para Deus amaldiçoar aquele povo. Sim, nós temos esse tipo de histórico nos escritos bíblicos, é só você procurar, principalmente nos veterotestamentários, aí você vai ver que realmente os judeus e os samaritanos não se davam bem e não se dão até hoje. Mas o fato é que o samaritano passa e vê aquela situação e, pô, vou ajudar. Pega o camarada que tá precisando ali, que tá estirado no chão, leva para uma hospedagem, limpa as feridas do cara, né? Passa ali um antisséptico, coloca ali uns band-aids, umas faixas, amarra o cara em cima do seu jumentinho ou do seu cavalo e leva para uma estalagem, o que seria hoje mais ou menos uma pousada ou de repente ali uma pensãozinha onde ele podia pagar. O texto não deixa claro se ele tinha dinheiro ou se ele não tinha, o fato é que ele dá uma grana pro dono da estalagem para cuidar desse camarada que está precisando de ajuda. Nesse exemplo, Jesus deixa muito claro quem é o teu próximo que você deve ajudar, ou quem é o teu próximo que você deve amar, ou quem é o teu próximo que você deve fazer a vontade de Deus em ter um ótimo convívio com essa pessoa. O teu próximo é qualquer um, cara. O teu próximo é qualquer outra criatura que seja chamada de humana. Qualquer outro Homo sapiens é o teu próximo. Ah, Tiagão, então quer dizer que Jesus está dizendo que eu devo colocar dentro da minha casa qualquer pessoa que eu ver na rua. Não, não seja extremo. O que Jesus está dizendo aqui é que você deve ter apreço por aquela vida e que você deve zelar por ela dentro das suas forças. As forças ali do samaritano diante daquela situação era pegar, ajudar a pessoa, curar suas feridas e levar para uma estalagem. Você veja que ele não leva para a casa dele, ele leva para uma estalagem. Ele não deixa de seguir o percurso de sua vida. O texto não deixa claro o que ele ia fazer, se ele estava com um compromisso ou não. O fato é que ele deixa o socorrido em uma estalagem e vai seguir o seu percurso e fala, ó, quando eu voltar, se ele precisar de mais alguma coisa nesse meio tempo, pode dar comida, água, vestimenta, depois eu pago quando eu voltar, tá bom? Ou seja, ele não coloca necessariamente dentro de sua casa, apesar de ele ter um claro amor por aquela vida, um claro apreço por aquele cidadão, por aquele ser humano, ele não, obviamente, não consegue ter relações diretas com aquela pessoa. E é muito possível a gente fazer isso. A gente às vezes confunde essa questão do próximo como a pessoa que você tem intimidade, e não necessariamente. O próximo pode ser um estranho a qual você faz uma boa ação, a qual você estende a mão, a qual você de repente alimenta, ou de repente dá uma força para que consiga um emprego, ou dá uma força, sei lá, para dar alguma ajuda socialmente falando, e não necessariamente é uma pessoa que você chama para sentar na mesa da sua casa porque você não tem intimidade com essa pessoa. E só senta à mesa com você ou com a sua família, ou só adentra a sua casa pessoas que têm intimidade com você e com a sua família. Até por uma questão de segurança, né, gente? Hoje em dia não dá para você colocar qualquer pessoa dentro da sua casa sem saber quem é a pessoa, quais os intentos do coração dela. Por melhor que seja a sua intenção, fazer o bem à pessoa não necessariamente é colocar a sua integridade ou a integridade da sua família em xeque
por causa disso, né? Você não vai ser mais santo por colocar, de repente, uma pessoa em situação de rua dentro da sua casa que você nunca viu, do que você fazer alguma obra social, alguma ONG, levar um alimento, levar ela para uma estalagem, levar ela para um lugar onde ela pode ser subsidiada, e você está fazendo a obra de Deus da mesma forma. Seria até desinteligente da sua parte colocar alguém estranho dentro da sua casa. Nós realmente não sabemos o que passa no coração das pessoas. Mas Jesus deixa muito claro que o seu próximo é absolutamente todo mundo, cara. Então, assim, quando Jesus fala, ele resume também todos os mandamentos, né? Nós vemos em outro texto onde Jesus resume os mandamentos em dois, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele deixa muito claro que é amar a Deus, Deus soberano, né, na pessoa de Jesus Cristo, no operar do Espírito Santo de Deus, e também o teu próximo é todo e qualquer outro ser que respira e que é chamado Homo sapiens como você, tá certo? Então, amar essa pessoa é ajudá-la naquilo que as suas forças permitirem, né? Respeitá-la, né? Eu sei que é difícil, galera. Por exemplo, no trabalho. É muito fácil a gente falar aqui, fica até bonito, poético, né? Fica praticamente um filme de sessão da tarde, que envolve cachorrinhos e amor de verão. Porém, no dia a dia é difícil você amar as pessoas. No trabalho, por exemplo, acontece muito isso, onde há um processo de competitividade, as pessoas, uma querendo ser melhor do que a outra, uma querendo atingir mais meta que a outra, uma querendo mais aumentos e oportunidades que a outra. E é difícil, às vezes, você lida com pessoas mau caráteres, né? Você lida com pessoas que realmente querem pisar na sua cabeça para alcançar algum objetivo. Você lida com pessoas que querem fazer o seu mal, realmente, que mancham a sua imagem, que mancham o seu nome, que querem efetivamente, às vezes, até te agredir. Isso acontece também. Às vezes a gente vê isso dentro das nossas famílias, né? As nossas famílias de sangue, pessoas que não toleram você, que querem ver o seu insucesso, querem ver a sua infelicidade. Aí você pode falar, pô, Tiago, como é que eu vou amar uma pessoa dessa? Veja, que quando Jesus fala sobre amor para esse doutor da lei, ele fala de amor em ações, não em amor em sentimentos, né? O amor ele não é apenas um sentimento. É que Hollywood colocou muito isso na nossa cabeça, de que o amor é aquela coisa bonitinha, fofinha, que a pessoa escreve na agenda, faz o desenho do rosto da pessoa amada, e é aquela coisa deliciosa. Não, não necessariamente isso é amor. O amor é em atitudes também. O fato de você respeitar uma pessoa, em detrimento até mesmo do respeito que ela tenha por você, já mostra que você tem um amor por ela como seu próximo, né? O fato da pessoa não respeita você, fala mal de você, te calunia, te xinga e não sei o que, você não retribui na mesma moeda, pelo contrário, você procura respeitar essa pessoa, você procura relevar certas coisas, você procura não entrar em conflito com essa pessoa, você já mostra um amor a Deus, primeiramente, e também a vida daquele ser humano. Não necessariamente esse amor é um amor de proximidade, esse amor é um amor ali de acalento ou de amizade ou qualquer coisa que o valha, mas é um amor de respeito. Então, às vezes a gente precisa usar esse amor de respeito dentro da nossa família. Muitas pessoas que nós não temos um convívio muito legal, que às vezes fazem mal para nós, como citei, que às vezes nos caluniam, que às vezes nos perseguem, essas pessoas elas têm que ser amadas, mas elas têm que manter uma certa distância de você, porque são pessoas que te fazem mal. Aí é ela com Deus, né? Como que Deus vai proceder com ela, não interessa. Cabe a você amar essa pessoa. Nas suas orações, mencione-a. Nas suas orações, peça que Deus a abençoe, que Deus dê a sabedoria a essa pessoa, dê saúde, dê discernimento. Ah, Tiago, eu vou ficar orando por quem me maldiz? Sim, é um dos ensinamentos de Jesus. Orar pelas pessoas que maldizem vocês. Vocês devem torcer pela saúde daqueles que querem a sua doença, querem a sua desgraça. Isso é oferecer a outra face. Oferecer a outra face não é um ato poético, não é um ato teatral. É um ato realmente de ações. É um ato de realmente renunciar ao seu orgulho, renunciar, de repente, à sua reputação, para que outra pessoa tem a oportunidade do arrependimento. Isso é muito difícil, muito complicado. Se fosse fácil fazer isso, Jesus obviamente não teria a necessidade de vir encarnar como homem. Nós teríamos ali na própria lei mosaica desenrolado esse negócio, mas não dá. E assim, ainda com a vinda de Jesus, ainda com o auxílio do Espírito Santo de Deus, é muito difícil amar o próximo. Por isso que nós vemos que a graça não foi de graça, né? O que isso quer dizer?
A graça em Jesus, ou seja, a salvação pela graça, que não depende das nossas obras, ela não foi de graça para Jesus. Porém, ela não faz de nós, ou de nós como cristãos, pessoas que estão no oba-oba. Nós temos que ter algum tipo de trabalho, sim. Nós temos que ter um tipo de esforço, sim. Não a nível da cruz, não a nível dos sacrifícios que tinham no Antigo Testamento, né? Não a nível dos rituais que tinham no Antigo Testamento, mas um sacrifício onde nós mortificamos a nossa própria carne, né? Usando as palavras de Paulo, nós temos que esmurrar a nossa própria carne para não pecar contra Deus, ou seja, irmos contra os nossos ímpetos, irmos contra os nossos desejos, irmos contra as nossas vontades, contra os nossos pensamentos, irmos contra os nossos próprios valores carnais e limitados. Ou seja, a sua carne vai dizer: vai lá, dá o troco. Pega ele, pega ela pela garganta, humilha ele, humilha ela. Ah lá, tá vendo? Caiu. Vai lá, dá a risada dele, dá a risada dela, porque se fosse você, ele ia dar risada, ela ia dar risada. E quando nós mortificamos a nossa carne e falamos, como outrora está escrito, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, nós não vemos felicidade na desgraça da pessoa, mesmo que essa pessoa seja uma pessoa maldizente, mesmo que seja uma pessoa ruim, de pouco ou de zero caráter, mesmo que seja uma pessoa que está fazendo mal para você já há muito tempo, você não tem prazer na desgraça dela, assim como Deus não tem prazer na perdição do ímpio, não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, o desejo de Deus é que todo homem se salve, todo homem alcance a misericórdia de Deus. Porém, nós sabemos muito bem que o homem faz uma força desgraçada para ir para o inferno, né? A verdade é essa, a graça ela é irresistível. Porém, o homem consegue uma brecha de sim escapulir de alguma forma e fazer a sua, entre aspas, bobeira, né? Forçar a entrada no inferno. O inferno não foi feito para o homem, o inferno não foi feito para a mulher, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Isso é muito claro nos textos e contextos dos escritos bíblicos. Mas nós vemos que o esforço que nós temos que fazer não é apenas em obras. As obras elas são oriundas da fé, né? Se você tem fé, você acaba praticando as obras. É inevitável. É como você ser uma árvore frutífera que é bem adubada, que é bem regada, que está numa boa terra, uma terra fértil. Inevitavelmente você vai dar frutos. Pode ter certeza. Uns dão mais, outros dão menos, uns dão frutos maiores, outros frutos menores, mas você vai dar frutos se você tiver plantado num lugar fértil, né? Agora, no caso do cristão, ele não é justificado pelas suas obras. Por mais frutos que você dê, o que justifica você é a misericórdia de Deus em cima do sangue sacrificial de Jesus. Você crer no sacrifício de Jesus, isso sim imputa misericórdia a você. Não necessariamente em fazer um monte de ação. Ah, Tiago, como é que eu vou ser salvo? Volta lá na pergunta do doutor da lei. O que eu tenho que fazer para ser salvo, Jesus? É distribuir sopa para a galera no centro da cidade, na madrugada fria. De repente colocar a galera numa estalagem para ter uma oportunidade de ter uma cama limpinha para dormir. É eu tirar da roupa do corpo e dar para um estranho. Eu doar meu salário tudo para a ONG. Não, cara. Isso aí são obras muito boas, são frutos muito legais, mas não são frutos de justificativa de salvação. O que justifica você perante Deus é o próprio Jesus, é o sacrifício de Jesus derramado sobre o madeiro. Então, é uma matemática que não necessariamente as posições, né, dos numerais vão alterar o resultado. O que realmente muda o resultado é a fé, e a fé ela vem com as obras, e as obras são muito claras. As obras também, de forma salvífica, envolvem o teu próximo. Se você não tem obras que envolvem o teu próximo, meu amigo, você tem qualquer coisa menos obras. Respondendo à pergunta do doutor da lei, meu amigo, ou você ama o teu próximo ou você não ama a Deus. Não tem como fazer os dois diferentes. E eu espero que você me ajude compartilhando esse conteúdo, tá? Passa esse conteúdo aí no grupo de WhatsApp lá, onde tem a galera que fica mandando bom dia, boa tarde, figurinha disso, figurinha daquilo. Manda esse vídeo lá pra galera poder assistir também. Não necessariamente precisa ficar vidrado na tela, contanto que ela ouça esse áudio já é muito legal. Pode compartilhar livremente nas suas redes sociais também.
é uma forma de você ajudar o canal de tal maneira a crescer e buscar mais e mais pessoas para a lucidez do evangelho. E que Deus abençoe imensamente a você e a toda a sua família. É o desejo desse que vos fala. Tiago Alves aqui, e que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu!